Irmão Gao, irmão Song, deixem-me levantar uma questão. Vocês dizem que o Senhor Jesus já chegou e que Ele é Deus Todo-Poderoso. E que Ele expressou muitas verdades e está fazendo a obra de julgamento dos últimos dias. Isso é verdade? Correto. Sim. Acho que isso é impossível. Sempre sustentamos que as palavras e a obra de Deus estão gravadas na Bíblia. E que as palavras e a obra de Deus não existem fora da Bíblia. De fato. Acreditamos que a crença no Senhor não pode se desviar da Bíblia. Contanto que sigamos a Bíblia, entraremos no reino dos céus. Amém. Algo errado com esse entendimento? Por favor, compartilhem conosco. O presbítero Liu está certo. As palavras e a obra de Deus estão todas na Bíblia. Amém. É impossível para Deus falar e agir além da Bíblia. Ela contém a plenitude da salvação de Deus. A Bíblia representa Deus. Amém. Nossa crença no Senhor é baseada na Bíblia. Desviar-se da Bíblia é negação e traição ao Senhor. Amém. Vocês não aceitam tudo isso como um fato? Isso mesmo. As palavras e a obra de Deus estão todas na Bíblia. Não importa o que aconteça, devemos exaltar e também defender a Bíblia. Amém. O que poderia estar errado nisso? A Bíblia é tudo o que precisamos para praticar nossa fé. Amém. Não está errado. O que devemos exaltar é Deus. Como pode ser a Bíblia? Irmãos e irmãs, vocês acabaram de dizer que todas as palavras e a obra de Deus estão na Bíblia. Que a Bíblia contém toda a salvação de Deus. E que as palavras e a obra de Deus não aparecerão fora da Bíblia. Todo mundo religioso também acredita nisso. Parece que ninguém pode atestar a validade dessa opinião. No passado, tratávamos todas as questões de acordo com a Bíblia. Deixem-me perguntar. Nessa visão do mundo religioso, concorda com a Bíblia? Está de acordo com a palavra de Deus? Não. O Senhor Jesus nunca disse nada do tipo na Bíblia. O Espírito Santo também nunca disse algo assim. Então, de onde será que vem essa ideia, afinal de contas? É verdade. De onde que ela vem? Posso dizer uma coisa? Vamos ouvir de onde vem essa ideia. Certo, vamos ouvir. Na verdade, não é uma questão difícil de explicar para vocês. Pode ser dito, com certeza, que essa noção do mundo religioso veio da concepção e das ideias do homem. Certo. Das ideias do homem. E por que eu digo isso? Todos sabemos que o Novo e o Velho Testamento da Bíblia são apenas um registro das duas fases da obra de Deus. Quanto às palavras e à obra de Deus, durante a Era da Lei e a Era da Graça, alguém ousa dizer que a Bíblia detém um registro completo? Não, de jeito nenhum. Alguém ousa dizer que as palavras que Deus pronunciou através dos profetas durante a Era da Lei e todas as palavras do Senhor Jesus durante a Era da Graça estão registradas na Bíblia? Não, não Eu usaria. não usaria de jeito nenhum. Na verdade, vocês todos estão bem cientes de que muitas das palavras do Senhor Jesus não estão registradas na Bíblia. Correto. As palavras do Senhor Jesus registradas na Bíblia são apenas a ponta do iceberg. Muitos dos livros dos profetas da Era da Lei também não estão inclusos na Bíblia. Isso é comumente sabido. Como vocês poderiam dizer que todas as palavras e obras de Deus estão registradas na Bíblia? Isso não está em clara contradição com o fato? Nesse sentido, vocês não são mentirosos? Mentira é resistir a Deus. O Senhor Jesus predisse muitas vezes que ele viria outra vez. Como poderiam as palavras do Senhor Jesus retornado serem registradas na Bíblia de antemão? Não, Isso é impossível. Correto? Impossível. Devemos ser muito claros. A Bíblia é um registro da obra de nosso Deus no passado. Vários anos após escrever o Velho Testamento, o Senhor Jesus veio e realizou a obra de redenção na Era da Graça. Não é isso? Sim, com certeza. Digam-me, senhores, as palavras do Senhor Jesus seriam escritas na Bíblia automaticamente? De maneira nenhuma, que isso? Isso mesmo, seria impossível. As palavras e obras de Deus
tiveram que ser compiladas antes que pudessem ser transcritas na Bíblia. Amém. Isso faz sentido. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso veio fazer a obra de julgamento, começando pela casa de Deus, e expressou todas as verdades para purificar e salvar a humanidade. Essas verdades poderiam aparecer automaticamente na Bíblia? É impossível isso. Correto. A Igreja de Deus Todo-Poderoso compila todas as verdades expressadas por Deus Todo-Poderoso na Bíblia da Era do Reino, que é a palavra manifesta em carne. Essa Bíblia da Era do Reino contém somente a expressão de Deus. Não há nenhuma palavra do homem. Amém. Você poderia dizer que a palavra manifesta em carne é o caminho eterno da vida dado ao homem por Deus nos últimos dias. Amém. Amém. Graças a Deus. Esse é o tesouro precioso que Deus nos concedeu. Então a visão de que as palavras e obra de Deus estão registradas na Bíblia e de que as palavras e a obra não aparecerão em nenhum outro lugar fora dela é errônea, absurda e é completamente um produto dos conceitos e ideias do homem. Amém. Os senhores concordam comigo? Sim, é verdade. A forma como compartilham é correta e alinhada aos fatos. Isso me lembra uma passagem do Evangelho de João. E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais se fossem escritas uma por uma. Creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Essa passagem afirma claramente que a Bíblia não é um registro de todas as palavras e obras do Senhor Jesus. A Bíblia é somente um relato muito limitado. Então, como podemos dizer que a Bíblia contém um registro de todas as palavras e obras de Deus? Isso mesmo. O que vocês me dizem? Isso não é pura mentira? Isso mesmo. Que a É isso afirmação mesmo. do pastor e do presbítero de que a palavra de Deus só pode ser encontrada na Bíblia simplesmente não se sustenta. Sim, é claro. Podemos esclarecer ainda mais lendo passagens da palavra de Deus Todo-Poderoso. Está bem. Claro, está bem. Por favor, abram na página 984. Deus Todo-Poderoso diz: tudo o que está registrado na Bíblia é limitado e incapaz de representar toda a obra de Deus. Os 4 evangelhos têm juntos menos de 100 capítulos, nos quais está escrito um número limitado de acontecimentos, tais como Jesus amaldiçoar a figueira, Pedro negar o Senhor 3 vezes, Jesus aparecer aos discípulos após sua crucificação e ressurreição, ensinar sobre o jejum, ensinar sobre a oração e sobre o divórcio, o nascimento e a genealogia de Jesus, a escolha dos discípulos por Jesus e assim por diante. O homem as valoriza como tesouros, até comparando a obra de hoje com elas. Ele acredita que Jesus só fez muita coisa depois de ter nascido. É como se acreditasse que Deus só pode fazer esse tanto, que não pode fazer nenhuma obra além disso. Não é ridículo? Vamos para a página 1274. Eu posso ler esta. Bom, Em sua época, Jesus falou aos discípulos apenas uma série de sermões da Era da Graça, discorrendo sobre como praticar, como se reunir, como pedir em oração, como tratar o próximo e assim por diante. A obra que ele realizou foi a da Era da Graça. E ele apenas expôs como os discípulos e os demais seguidores deveriam praticar. Jesus realizou apenas a obra da Era da Graça, não a dos últimos dias. A obra de Deus tem limites bem claros em cada etapa. Ele só realiza a obra da etapa corrente e nunca antecipa as etapas da obra que virá. Somente assim é que as obras representativas de cada era podem ser trazidas à tona. Jesus apenas falou sobre os sinais dos últimos dias, sobre como ser paciente, como ser salvo, como se arrepender e como confessar, sobre como carregar a cruz e suportar o sofrimento. Mas ele nunca falou sobre o que o homem, dos últimos dias, deveria entrar, nem como deveria buscar satisfazer a vontade de Deus. Dessa forma, não seria um ato falacioso buscar na Bíblia pela obra de Deus dos últimos dias? O que você é capaz de discernir apenas segurando a Bíblia nas mãos? Seja um intérprete da Bíblia ou um pregador, quem é capaz de antever a obra dos dias de hoje? Se você deseja ver a obra da Era da Lei,
e como os israelitas seguiram o caminho de Jeová, deve ler o Antigo Testamento. Se deseja entender a obra da Era da Graça, deve ler o Novo Testamento. Mas como você vê a obra dos últimos dias? Você deve aceitar a liderança do Deus de hoje e entrar na obra de hoje, pois esta é a nova obra e ninguém a registrou anteriormente na Bíblia. A obra de hoje é um caminho que o homem nunca trilhou e que ninguém jamais viu. É obra que nunca foi feita antes. É a mais recente obra de Deus na Terra. Quem poderia ter registrado cada pedacinho da obra de hoje sem omissão antecipadamente? Quem poderia registrar essa obra mais poderosa e mais sábia que desafia as convenções contidas no velho livro mofado? A obra de hoje não é história, e como tal, se você deseja seguir a nova senda de hoje, deve se separar da Bíblia, deve ir além dos livros de profecia ou de história contidos na Bíblia. Só então você será capaz de trilhar a nova senda corretamente e só então você poderá entrar no novo reino e na nova obra. Amém. Ai, que ótimo. Não seremos enganados. Vamos ler a palavra? A palavra de Deus Todo-Poderoso está em conformidade com a verdade. A Bíblia é apenas um registro das palavras e obras de Deus durante a Era da Lei e a Era da Graça. Correto. As palavras e obras de Deus nos últimos dias não poderiam ter sido escritas na Bíblia com antecedência. Exato. Correto. Falávamos que todas as palavras e obras de Deus só poderiam ser encontradas dentro da Bíblia. Mas isso não está em consonância com a verdade da obra de Deus. É verdade. De maneira Sim. Se nossa fé for baseada somente na Bíblia e não procurarmos nem estudarmos a obra de Deus nos últimos dias e nos recusarmos a aceitar a volta do Senhor Jesus, seremos abandonados por Deus. Correto. Isso cumpre as palavras do Senhor Jesus. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se não acolhermos o Senhor quando Ele vier, não o estamos traindo? Como é que seguir a Bíblia e o nome do Senhor corresponde à traição? Não concordo com suas opiniões. Quantas vezes os pastores e presbíteros nos disseram que nunca devemos nos afastar da Bíblia em nossa fé? Só aderindo à Bíblia que podemos entrar no reino dos céus. Amém. Como é possível que isso possa estar errado? Isso mesmo. Pastores e presbíteros não podem estar errados. Por que sempre escutam os pastores Irmão, e os presbíteros? Você disse que somente seguindo a Bíblia é que podemos entrar no reino dos céus. Deixe-me perguntar, há alguma evidência para esse ponto de vista na Bíblia? O Senhor Jesus já disse isso? O Espírito Santo já disse isso? Então me diga, irmã, de onde é que vem esse conceito? Não há evidência alguma. Com certeza, não há evidência alguma. Escutem, há um problema sério nesse conceito. A Bíblia foi compilada por homens e não pelas mãos de Deus. Já que foi compilada por homens, naturalmente, erros foram cometidos. Sim. Pois os homens não haviam recebido a salvação e a perfeição de Deus e lhes faltava a verdade. Os homens eram incapazes de distinguir o que vinha de Deus e o que era dos homens. Eram principalmente incapazes de reconhecer as divergências nas experiências e nos testemunhos dos homens. Além disso, faltando-lhes verdade e discernimento, eles com frequência escolhiam o que gostavam de acordo com suas próprias ideias e conceitos. E expurgavam e eliminavam o que vinha de Deus, mas não se alinhava às suas próprias opiniões. Dessa forma, ficaram ainda mais inclinados a errar. Então, inevitavelmente, os homens erraram quando compilavam a Bíblia. Se nossa fé em Deus for baseada somente na Bíblia, como podemos ter certeza de que seremos salvos e entraremos no reino dos céus? Sim, certíssimo. Ninguém pode assegurar isso. Com certeza. Não tenho nada a acrescentar ao que o irmão acabou de nos dizer. É verdade. Você acertou em cheio. Sim. O Senhor Jesus nunca disse que somente seguindo a Bíblia que o homem poderia entrar no reino dos céus. Sobre entrar no reino dos céus, o Senhor Jesus disse claramente: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Amém. O Senhor Jesus deixou bem claro: só aqueles que fizerem a vontade do Pai Celestial entrarão no reino dos céus.
Para quem ainda insiste que só quem seguir a Bíblia entrará no reino dos céus, deixe-me perguntar. Seguir a Bíblia se iguala a fazer a vontade do Pai Celestial? A Bíblia pode substituir a obra do Espírito Santo? Não. Sem a obra do Espírito Santo, o homem pode alcançar a salvação só por seguir a Bíblia? Não há a mínima possibilidade. Através da leitura da Bíblia apenas, o caráter do homem para a corrupção pode ser limpo? O caráter de sua vida pode ser mudado? Apenas compreendendo a Bíblia, o homem pode conhecer a Deus? De jeito nenhum. Como todos sabem, os fariseus possuíam um ótimo entendimento da Bíblia. Mas por que eles pregaram o Senhor Jesus na cruz? Quando o Senhor Jesus veio, por que ele amaldiçoou os fariseus, aqueles grandes intérpretes da Bíblia? Será que seguir a Bíblia significa que você pode reconhecer a voz de Deus? Significa que você foi arrebatado para diante do trono de Deus? Significa que veio ao banquete de casamento do Cordeiro? Os senhores têm uma resposta para essas perguntas? Não. Nós nunca pensamos sobre isso. O Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes a vida. Amém. Vocês tomam a Bíblia como substituta do Senhor e das palavras e obras da segunda vinda do Senhor. Por acaso isso não é trair o Senhor? Vocês são servos do Senhor ou servos da Bíblia? Estão servindo o Senhor ou servindo a Bíblia? Se nem mesmo compreendem a relação entre a Bíblia e o Senhor, como vocês esperam conhecê-lo? É isso mesmo. Vocês adoram e depositam uma fé cega na Bíblia. Acreditam que a vida eterna pode ser encontrada através da Bíblia e ainda assim falham em obedecer e adorar o Senhor. Esse não é o mesmo caminho pelo qual os fariseus andaram? Exatamente. Com certeza. É sim. Os fariseus não adoraram a Bíblia no lugar do Senhor? Não pregaram o Senhor Jesus na cruz, sofrendo suas maldições? Isso é verdade, não há como negar. Ainda assim, vocês dizem que, por seguirem a Bíblia, receberão entrada no reino dos céus. Isso não é um absurdo? Totalmente. É um absurdo. Um completo absurdo, de fato. Por anos, vocês creram no Senhor. Serviram como presbítero e pastor. E ainda mantêm essas opiniões absurdas. De fato, eles não são os mesmos fariseus hipócritas? É verdade. Por anos acreditaram no Senhor. E ainda não perceberam a natureza dessa questão? Correto. Após tantos anos de fé, devemos compreender a vontade do Senhor. Ele retornou nos últimos dias para levar todos os santos para o reino dos céus. Amém. Quanto a como ele leva os santos para o reino dos céus, nenhum de nós sabe. Mas o Senhor Jesus disse que as virgens sábias que ouvirem a voz do noivo irão com o Senhor para o banquete. Amém. Isso prova que quando ele retornar, nos últimos dias, aqueles que ouvirem sua voz e forem com ele para o banquete serão levados para o reino dos céus. Amém. Aqueles que ouvem a voz do Senhor são os mais abençoados. Amém. Graças a Deus, somos abençoados para receber a obra de Deus nos últimos dias. Agora pensemos por um momento. Citar a Bíblia na ponta da língua significa reconhecer a voz do Senhor? Não significa. Com certeza Não mesmo. Citar a Bíblia de cor significa nosso conhecimento da voz do Senhor? É claro que Os fariseus eram muito versados na Bíblia e com frequência interpretavam suas passagens. E mesmo assim, eles ainda pregaram o Senhor na cruz. O que deu errado? É verdade. Ele tem razão. Está claro. Somente quem ama a verdade e pode ouvir a voz de Deus acolherá o Senhor. Amém. E receberá a vida dele. Somente eles serão levados ao reino dos céus. Amém. É como você disse. Antes, depositávamos uma fé cega nos pastores e presbíteros. Pensávamos que, enquanto nós seguíssemos a Bíblia, entraríamos no reino dos céus e receberíamos a vida eterna. Nunca nos preocupando
em procurar e investigar o verdadeiro caminho, e desatentos em como buscar e ouvir as palavras do Espírito Santo declaradas às igrejas. Como esperávamos ver uma manifestação de Deus assim? E o pior disso é, também segui pastores e presbíteros e resisti à obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. E sem saber, por seguir pastores e presbíteros, eu já estava no caminho da oposição de Deus em que os fariseus um dia andaram. Sim, éramos tão cegos, tão ignorantes. Éramos sim. Somente através da comunhão, com 2 irmãos, percebi que, seguindo os passos da obra de Deus, podemos receber a salvação do Senhor. Isso sim. Seguindo sua Bíblia, não aceitamos a obra de Deus nos últimos dias. Certamente seremos abandonados e eliminados. Como esperamos ser purificados, salvos e entrar no reino dos céus? É isso mesmo. No passado, por muitos anos de crença na religião, escutamos a interpretação da Bíblia vinda de pastores e presbíteros, mas recebemos pouca verdade. Acreditamos que todas as palavras e obras de Deus estavam na Bíblia e que, por a seguirmos, entraríamos no reino dos céus. Como resultado, sempre rejeitamos a obra de Deus nos últimos dias. Olhando para trás, temos sorte de não sermos abandonados e eliminados por Deus.